última parte, né, dessa nossa conversa aqui, né, sobre a segunda avaliação trimestral de matemática, tá? Então, nós paramos na questão de número 12, vamos lá para a questão de número 13. Vamos só aguardar isso, agora dá para ir. Então, vamos lá. Na questão de número 13, deixarei para vocês fazerem, porque eu quero o resultado dessa expressão numérica. Então, aqui está tranquilinho para vocês fazerem, tá? Depois, então, vem a número 14. Júlia e Cauã estudam numa mesma universidade. Após um dia de aula, Cauã saiu do prédio da faculdade de administração e caminhou até o prédio da faculdade de enfermagem em linha reta, a fim de encontrar Júlia. Então, esse aqui é o trajeto do Cauã, para caminharem juntos até o ponto de ônibus. O desenho abaixo apresenta as distâncias em linha reta do ponto de ônibus até essas duas faculdades. Então, do ponto até a administração, 160 metros, do ponto até a enfermagem, 120 metros. E esse aqui é o trajeto de Cauã para encontrar a Júlia. Quantos metros Cauã percorreu no mínimo para encontrar Júlia na faculdade de enfermagem? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu quero então, né, nomeando aqui, né, os lados, né? Aqui eu tenho um cateto. Aqui não vai, meu lápis não vai escrever aqui, infelizmente. Um cateto e aqui eu tenho outro cateto. E essa outra medida que sobrou, a hipotenusa, né? A nossa hipotenusa. Bom, paciência. Eu tinha falado com vocês há um tempo sobre triângulos pitagóricos, que são triângulos retângulos, onde a relação de Pitágoras, que aqui eu botei que usar o teorema de Pitágoras, né, sempre se faz presente. Então, um triângulo com medidas 3, 4 e 5 é um triângulo pitagórico. E todos os seus múltiplos. Então, por exemplo, aqui está vendo que aqui é 3 e aqui foi 120? Porque foi 3 vezes 40. Então, eu multipliquei cada lado desse triângulo por 40. Aqui, ó. 4 vezes 40, 160. Então, originalmente aqui era 5. Então, aqui vai ser o quê? 5 vezes 40. Pronto. 5 vezes 40, 200. É a minha resposta. Você também pode fazer o teorema de Pitágoras sem nenhum problema, né? Hipotenusa ao quadrado, que você vai chamar de x, igual a soma dos quadrados dos catetos. 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado, e você vai achar a mesma resposta, ok? 15. Os pontos L, M, N e O na reta numérica abaixo representam segmentos marcados e igualmente espaçados. Nessa reta, o número irracional raiz cúbica de 40 está melhor representado por qual ponto? Então, pessoal, a raiz cúbica de 40 eu não sei, né? Não sei, ela é exata, mas eu sei algumas raízes cúbicas exatas. Por exemplo, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E a raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Então, você concorda que a raiz cúbica de 40 está entre a raiz cúbica de 27 e a raiz cúbica de 64, aqui, ó, 27, 40 e 64. O 40 está entre 27 e 64. Então, o valor dessa raiz vai estar entre 3 e 4. Aqui, ó, entre 3 e 4, letra L. Pronto. Em uma fábrica de alimentos, os pacotes de arroz são geralmente separados em lotes. Cada lote sempre tem a mesma quantidade e cada pacote tem a mesma quantidade de arroz. Calma. Pronto. Vamos lá. A mesma quantidade de arroz. Para empacotar o arroz, são utilizadas simultaneamente 6 máquinas, as quais apresentam o mesmo desempenho e gastam exatamente 300 minutos para embalar a quantidade de pacotes de um lote. Então, 6 máquinas, 300 minutos. Meu lápis não está funcionando aqui. Paciência. 6 máquinas,
Vou fazer aqui de outra maneira para vocês, tá? 6 máquinas, 300 minutos. Vou ter que trocar esse negócio depois, mas tudo bem, paciência. Bom, o que está acontecendo agora? É que essa aqui eu não consegui, eu não fiz, né? Eu esqueci, eu pulei ela. Que pena. Eu acabei pulando ela aqui. Bom. 6 máquinas, 300 minutos. Certo dia, 2 dessas máquinas quebraram, então só sobraram trabalhando 4. E essas 4 máquinas vão empacotar a mesma quantidade de arroz. Então eu quero saber em quanto tempo essas máquinas vão empacotar esses pacotes de um lote, ok? Então uma regra de 3. Então o que eu vou falar e você vai continuar, tá bom? Você concorda então de 6 para 4 diminuiu a nossa quantidade de máquinas, correto? Se diminuiu a quantidade de máquinas, se ela diminui, o tempo diminuiu, o tempo gasto para empacotar os arroz vai o quê? Aumentar. Então essas duas grandezas aqui são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Em vez de você multiplicar cruzado, você vai multiplicar em linha reta. Então você vai fazer 4 vezes x, 4x, igual 6 vezes 300, 1.800. Então aí você termina, né, o 4x igual a 1.800. Aí você vai ter a sua resposta. 17. Luana foi uma distribuidora de alimentos e comprou um pacote de bombons. Esses bombons tinham formato e tamanhos idênticos, sendo ao todo 15 de coco, 20 de caramelo, 25 de amendoim e 40 de morango. Então você concorda que o total de bombons, 15 mais 20 mais 25 mais 40, 100 bombons. Ela retirou sucessiva e aleatoriamente 2 bombons desse pacote para comer. Então ela foi lá, tirou um primeiro bombom, comeu. Depois ela foi lá e tirou de novo mais outro bombom. Qual é a probabilidade do primeiro bombom retirado ser de morango e o segundo ser de caramelo? Então eu tenho aí 2 probabilidades para fazer. Primeiro, o que eu tenho? 100 bombons no total. Desses 100, eu quero tirar um de morango, um dos 40. Por isso, então, a primeira probabilidade está escrita aí como 40 sobre 100. A segunda probabilidade, se ela tirou um bombom, sobraram no pacote 99. Desses 99 que sobraram, eu quero um de caramelo, um dos 20 de caramelo. 20 sobre 99. E eu tenho essa palavrinha E aqui, que vai indicar uma multiplicação entre as probabilidades. Então, 40 vezes 20, 80. Opa, não é 80 não, desculpa, é 800. Faltou um zero aqui. 800. 100 vezes 99, 9.900. Então, a probabilidade de 800 sobre 9.900. Peço desculpa pelas letras aqui, gente, porque realmente o computador não está ajudando de forma nenhuma. 18, mas é o que eu tenho. Um aluno apresentou a função trigonométrica f de x igual 2 vezes seno de x. E eu quero saber que gráfico é esse. Então aqui, pessoal, esse 2 aqui está multiplicando o seno, ele vai mexer com a imagem. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu pus, por exemplo, x valendo zero. Eu sei que o seno de zero é zero. Então 2 vezes zero, zero. Pois bem, então aqui, né, onde x for zero, o meu y também vai ser zero. Pronto. Depois eu fiz o π sobre 2. Seno de π sobre 2 eu sei que é 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, quando o meu x for π sobre 2, o meu y vai ser 2. Aqui, ó, π sobre 2 e 2, 0 e 0. Então, o gráfico é a letra A. Pronto, fechou. Continuando. 19. Rafael, Saulo e Thiago utilizarão os números sorteados no lançamento de um dado para definir a ordem que começarão uma brincadeira. Decidiram que cada um lançará 2 vezes o mesmo dado e começará a brincadeira aquele que obtiver a maior soma nos 2 lançamentos. Então, ó, no primeiro lançamento, Rafael obteve 5,
Saulo 4 e Tiago 3. No segundo lançamento, Saulo teve 2, Tiago teve 4, e eu quero saber qual é o número que tem que sair, né, para o Rafael para ele começar a brincadeira. Por isso eu marquei um X aqui. Então, Saulo tirou 6, Tiago tirou 7. Então, para o Rafael começar a brincadeira, ele tem que tirar 8, correto? Então, nós vamos fazer aqui a soma de 5 mais as faces do dado para dar 8 ou acima de 8. Então, se ele tirar 1 não serve, que deu 6. Se ele tirar 2 não serve, que deu 7. Ele tem que tirar 8 para cima. Então, aqui, ó, 5 mais 3, 8. 5 mais 4, 9. 5 mais 5, 10. 5 mais 6, 11. Então, eu tenho lá, né, 6 faces no meu dado, numeradas de 1 a 6, e eu quero tirar faces de dados em que permita que o Rafael comece a brincadeira. São quantos? 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade de 4 sextos. A número 20 você vai fazer, você sabe fazer tranquilamente. Em um processo seletivo, cada candidato escolheu um número de 1 a 7 para a realização de uma dinâmica de grupo. Os 19 primeiros candidatos escolheram os números 5, 1, 5, essa sequência numérica aqui, nessa ordem. Felícia foi a 20ª e última candidata. Ela escolheu o número que corresponde à moda dos números escolhidos pelos demais. Qual o número escolhido por Felícia? Então aqui você vai, né, ver quantas vezes o número 1 apareceu, quantas vezes o número 2 apareceu, quantas vezes o 5 apareceu. O número que aparecer mais vezes foi o escolhido por Felícia, é a moda. 21. Lucas vai participar de um sorteio para o qual são utilizadas 2 urnas contendo 6 bolas numeradas de 1 a 6. Lucas vai tirar simultaneamente uma bola de cada uma dessas urnas. Então ele vai tirar uma bola, depois vai tirar simultaneamente, né, vai lá e tira uma bola de uma urna e uma bola da outra urna. Qual a probabilidade de Lucas retirar 2 bolas cuja soma dos valores seja menor ou igual a 4? Então, por exemplo, se ele vai lá numa urna e tira 1 e na outra tira 1, né, são 2 urnas contendo 6 bolas, né? Então eu tenho 6 números e ele tirou apenas o número 1. Existe um único número 1, um sexto. Na outra urna, também a mesma probabilidade. Como vai ser simultâneo, eu multipliquei. Então, 1 sexto vezes 1 sexto, 1 sobre 36. Então, aqui são as outras possibilidades de tirar um número menor ou igual a 4 de soma, né? Se ele tirar 1 na primeira e 2 na segunda, 1 mais 2, 3, legal. 1 na primeira e 3 na segunda, 1 mais 3, 4, 5. 2 na primeira e 1 na segunda, 2 mais 1, 3. Então, ele tirou de lugares de caixas diferentes, tá bom? De urnas diferentes. 2 na primeira e 2 na segunda, 4. 3 na primeira, 1 na segunda, 4. Então, 1, 2, 3, 4, são 5. E você concorda que para cada uma dessas retiradas, eu tenho a mesma chance de ocorrer aqui, ó, 1 sexto vezes 1 sexto, 1 sobre 36. Então, todas elas aqui, a probabilidade de 1 sobre 36. Como são 6 probabilidades, né? 1,36 mais 1,36 mais 1,36 6 vezes, 6 sobre 36 avos. Por fim, a última, né? Em determinado feriado, Augusto resolveu visitar sua mãe de bicicleta. Ele partiu do repouso. Então, se ele parte do repouso, ele não pode sair daqui, né? Se ele parte do repouso, a velocidade é 0. Então, o gráfico da letra A já está fora. E o gráfico E também. Nos 10 primeiros minutos, ele aumentou a sua velocidade da bicicleta de forma linear até atingir 20 km por hora, mantendo essa velocidade constante nos 15 minutos seguintes de viagem. Então, ele aumentou a velocidade. Então, aqui, ó, esse aqui também já está fora. Por quê? Porque ele vai manter constante. Então, esse gráfico aqui vai em linha reta. Por que esse aqui não pode ser a resposta? Porque aos 10 minutos, ele começou a ficar constante por mais 15. Então, aqui seria 25. Então, já marquei a resposta. A resposta é a letra B.
Pessoal, aí depois ele gastou 45 minutos, né? Ele vai decrescendo a velocidade até chegar aqui, ó, chegou na casa da mãe 45 minutos depois. Pessoal, então espero que esse vídeo ajude vocês a esclarecer um pouquinho das dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, né, no grupo da sala essa semana, né, a gente resolve, ok? Então, um forte abraço para todos e até a próxima.